Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um breve resumo aqui sobre o sistema circulatório. Esse sistema circulatório é um sistema fechado, né, constituído por tubos por onde circulam humores. Os tubos são vasos sanguíneos e vasos linfáticos, e os humores são os líquidos, o sangue e a linfa. A diferença entre sangue e linfa, basicamente, é que o sangue apresenta os glóbulos vermelhos e daí a sua coloração, e por esse motivo eles conduzem os gases oxigênio e gás carbônico, porque dentro das hemácias tem a hemoglobina. Tá? Na linfa não acontece esse transporte dos gases, mas existem também as células ah, sanguíneas, aqueles glóbulos brancos, os leucócitos, tá? Assim como acontece no sangue. Bem, esse sistema circulatório é dividido em três partes, seriam então sistema cardiovascular, coração, vasos sanguíneos e sangue. Segunda parte, sistema linfático, seriam vasos linfáticos, tonsilas e linfonodos, e que são aglomerados de células de defesa, e a linfa, que é o líquido que vai circular nesse sistema linfático, e por último, os órgãos hemopoéticos ou hematopoéticos, que são aqueles órgãos que produzem células sanguíneas que vão compor o sangue e a linfa. Então, esses órgãos hematopoéticos são timo, baço e medula óssea. Bem, o coração é o órgão central desse sistema circulatório que funciona como uma bomba contrátil propulsora. Ele é dividido em três camadas: endocárdio, miocárdio e pericárdio ou epicárdio. Na verdade, tem as duas camadas. E a camada mais interna é o endocárdio, né, que está em contato com o sangue. A camada muscular, miocárdio, a camada do meio, a mais espessa, a mais importante, né, que fica contraindo e relaxando. E a camada de revestimento, que é o epicárdio e o pericárdio. Bem, esse coração é um órgão oco, né, que funciona com quatro câmaras. Essas câmaras são chamadas de átrios e ventrículos. Então, você está vendo a pessoa em posição anatômica aqui, e esquematicamente eu desenho o coração como essa caixinha formada por quatro câmaras. Átrio direito e esquerdo, porque a pessoa está de frente para a gente, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Os átrios são as câmaras que recebem o sangue para dentro do coração. Então, o átrio direito recebe o sangue que vem do corpo, né, de todos os tecidos do corpo, com exceção do pulmão, porque é o átrio esquerdo que recebe o sangue que vem do pulmão. Enquanto que os ventrículos recebem o sangue que veio do átrio e aí vai bombear. O ventrículo esquerdo bombeia para todos os tecidos do corpo, à exceção do pulmão, e o ventrículo direito bombeia o sangue aos pulmões. Então, vocês percebem é, que o pulmão ele vai ser uma exceção dentro do sistema circulatório, tá? Os pulmões têm regras específicas, têm vasos específicos que vão, então, é, conduzir sangue de uma maneira diferente do restante do corpo, tá? Então, aqui vocês estão vendo átrio direito. Os átrios recebem o sangue do corpo, no caso do átrio direito, e o átrio esquerdo do pulmão, e bombeia para dentro dos ventrículos. Então, os ventrículos recebem o sangue que vem dos átrios e aí vão bombear o ventrículo direito para o pulmão e o ventrículo esquerdo para o restante do corpo. Junto a essas câmaras cardíacas, existem vasos sanguíneos chamados de artérias e veias, que são vasos muito parecidos, formados por três camadas, porém, existe uma diferença entre a constituição dessas camadas, tá? Porque as artérias são vasos que estão junto aos ventrículos, perdão. Então, as artérias estão junto aos ventrículos, e como o ventrículo bombeia o sangue para fora do coração, essas artérias têm que ser vasos mais fortes, mais resistentes em relação à camada muscular, em comparação às veias que estão junto aos átrios, porque as veias, V de veia, está trazendo sangue de veia de volta para dentro do coração. Então, as veias estão junto aos átrios, trazendo sangue de volta ao coração, enquanto que as artérias estão junto aos ventrículos e estão conduzindo o sangue do coração para fora, ou seja, quando o coração contrai, que a gente chama de bombear, né, ou ejeção, quando o coração contrai, que é chamada sístole, a contração cardíaca, e ele bombeia ou ejeta o sangue para fora do coração, esse sangue entra para dentro das artérias. Então, a artéria tem que ser mais muscular em relação à veia, uma vez que ela acaba tendo
uma pressão, tem que suportar uma pressão maior do que as veias, tá? Então, como eu disse, as artérias, elas vão conduzir sangue rico em oxigênio e nutrientes para os tecidos, enquanto que as veias vão conduzir sangue rico em gás carbônico e metabólitos para serem eliminados. Então, isso é a regra. Então, em azul, temos a regra aqui, ó, tá? A regrinha. Coloquei apenas como uma coloração sem nenhuma padronização, tá? Apenas uma padronização minha aqui, sem nenhuma relação com a literatura. Então, artéria e veia aqui, que vai estar na circulação tradicional, que é para todo o corpo, para todos os órgãos, eu coloquei aqui em azulzinho, e aí aqui segue essa regrinha, que a artéria conduz sangue rico em oxigênio e nutrientes, e a veia, sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico e metabólitos. Porém, vocês estão vendo que aqui eu coloquei que os vasos sanguíneos pulmonares são exceção. Exatamente porque eu disse que, olha, o ventrículo direito bombeia o sangue para o pulmão e o sangue volta do pulmão para dentro do átrio esquerdo pela veia pulmonar, como você está vendo aqui. Então, o pulmão ele tem uma circulação separada do restante do corpo. Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor isso daí. Então, armazenem que as veias estão junto aos átrios, veia junto com átrio, artéria junto com ventrículo, tá? E aí a gente tem que memorizar. Como o ventrículo direito bombeia o sangue para o pulmão, então a artéria que está junto dele é a artéria pulmonar. Aí, como o sangue volta para dentro do átrio esquerdo, de dentro do pulmão, a veia que está junto a ele é veia pulmonar. Enquanto que no ventrículo esquerdo, o sangue vai ser bombeado para a principal artéria do corpo, que é chamada artéria aorta, enquanto que o sangue retorna para o átrio direito por dentro de veias chamadas veias cavas, tá? Que também são veias muito importantes, né? Então, são vasos que vão conduzir o sangue de todo para todo o corpo, tá? Bem, dito isso, vamos passar aqui a informação mais abaixo. Então, a gente está vendo aqui uma imagem que inicialmente parece complexa, mas vamos construí-la por parte. Átrios, ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Conforme eu disse, aqui nós temos o corpo e o tecido apenas de uma maneira esquemática aqui embaixo e os pulmões aqui em cima. Então, conforme eu havia mencionado, o ventrículo direito bombeia o sangue para o corpo e o ventrículo direito, perdão, não sei se eu falei errado, vou repetir. O ventrículo esquerdo bombeia o sangue para o corpo e o ventrículo direito bombeia o sangue aos pulmões. Enquanto isso, o átrio direito recebe o sangue que vem do corpo e o átrio esquerdo recebe o sangue que vem dos pulmões. Bem, então tá, vamos reforçar a informação. Digamos que o sangue chegou aqui no átrio esquerdo vindo dos pulmões, é um sangue rico em oxigênio, porque o sangue vai passar pelos pulmões para ser oxigenado, para perder o gás carbônico e ser oxigenado. Então, o sangue que volta de dentro dos pulmões para dentro do átrio esquerdo é um sangue rico em oxigênio, tá? E nutrientes. Aí, esse sangue vai sair do átrio esquerdo, vir para o ventrículo esquerdo, e aí, do ventrículo esquerdo, o sangue rico em oxigênio é bombeado para os tecidos, porque todo tecido precisa de sangue oxigenado, rico em nutrientes e oxigênio. Aí, esse tecido usa, tá? Imagina aí, o rim utiliza esse oxigênio, esses nutrientes, e, portanto, o sangue que vai sair desses tecidos do corpo, ele vai estar com alta concentração de gás carbônico e baixa concentração de oxigênio agora, tá? Então, o sangue retorna pobre em oxigênio e rico em gás carbônico para dentro do átrio direito. Então, a gente viu que o átrio direito recebe o sangue que vem do corpo. Do átrio direito, o sangue pobre em oxigênio passa ao ventrículo direito. E do ventrículo direito, ele sobe, aqui no esquema, né, ele sobe aos pulmões. O sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico vai aos pulmões justamente para perder esse gás carbônico e ser oxigenado. Então, o pulmão oxigena o sangue, elimina o gás carbônico e o sangue retorna ao átrio esquerdo rico em oxigênio novamente. Então, agora eu apenas para complementar a informação que eu já mencionei, eu vou acrescentar aqui as artérias e as veias que vocês viram nesta imagem anterior. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó. Do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta, tá? Então, a artéria aorta vai conduzir o sangue oxigenado aos tecidos. Esses tecidos vão consumir o oxigênio e a glicose, né, os nutrientes, vão devolver um sangue
né, pobre em oxigênio e nutrientes, mas rico em gás carbônico e metabólitos, e através das veias cavas, esse sangue vai chegar de volta para dentro do átrio. V de veia, V de volta para dentro dos átrios. Então, o átrio direito recebe esse sangue das veias cavas, passa ao ventrículo direito, um sangue que continua sendo pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, e o ventrículo direito bombeia o sangue aos pulmões. O ventrículo direito bombeia o sangue aos pulmões, esse sangue vai perder o gás carbônico e vai tentar enriquecer de oxigênio. Só um detalhe, que do ventrículo direito, a artéria que está junto a ele é a chamada artéria pulmonar, justamente porque o ventrículo direito bombeia o sangue para dentro dos pulmões, então a artéria pulmonar leva o sangue aos pulmões, aí esse pulmão vai reoxigenar o sangue, eliminar o gás carbônico, e aí o sangue vai retornar para dentro do átrio esquerdo pelas veias pulmonares, V de veia, V de volta ao átrio, né? Volta para dentro do coração. E o sangue que volta para dentro do átrio esquerdo, que está proveniente do pulmão, ele vai ser um sangue rico em oxigênio. Pessoal, cabe então a gente dizer que existem duas circulações diferentes que acontecem ao mesmo tempo, porque o coração bate de duas formas. Eu brinco que ele faz tum-tum, tum-tum, tum-tum. A batida pequena, a contração cardíaca é chamada sístole, tá? A primeira contração, tum-tum. A primeira é pequena e a segunda é grande. A primeira contração é do átrio, que só precisa de empurrar o sangue para dentro do ventrículo. E a segunda contração é do ventrículo, que tem que ser mais forte, então. Por esse motivo, os ventrículos têm que ser mais fortes do que os átrios, são inclusive maiores também, em termos de volume, de tamanho, tá? Então, o átrio contrai, tum, envia o sangue ao ventrículo, que aí o ventrículo contrai com bastante força para bombear, ao mesmo tempo, o sangue para o corpo e o sangue para o pulmão. Então a gente diz que simultaneamente correm duas circulações, a pequena e a grande circulação. Pensem bem, pequena circulação, o pulmão ele está imediatamente ao lado do coração. Então a pequena circulação também pode ser chamada de circulação pulmonar. É aquela que vai sair do ventrículo direito, chegar aos pulmões, oxigenar o sangue e voltar ao átrio esquerdo. Então eu digo que a pequena circulação ou circulação pulmonar é aquela coração, pulmão, coração, que envolve ventrículo direito e átrio esquerdo. Do ventrículo direito o sangue sai, vai aos pulmões e volta ao átrio esquerdo. Essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar que trabalha com baixas pressões. Por outro lado, a grande circulação é aquela circulação que vai para todos os outros órgãos e sistemas do nosso corpo, exceto o pulmonar. Então, é uma grande circulação, uma circulação que tem que trabalhar com pressões maiores, porque ela vai bombear coração, vai bombear para todos os tecidos do corpo e depois retornar ao coração. Então, o sangue sai do ventrículo esquerdo, é bombeado a todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, à exceção do pulmão, e retorna ao átrio direito. Então, a grande circulação ou circulação sistêmica, coração, tecido, coração, ela envolve o ventrículo esquerdo e o átrio direito. Bem, com esse resuminho aqui, vocês conseguem ir muito bem. Então, tentem ouvir, repetir, entender o que eu falei aqui, tá? Pausa, repete, para ficar bem claro para vocês essa ideia aqui, tá bom? Porque com isso daqui, com esse desenho, com esse esquema, vocês já conseguem entender bastante sobre o sistema cardiovascular, tá bom? Uma coisa que eu queria mostrar agora é o seguinte: eu disse que obrigatoriamente o sangue sai do átrio e vai para o ventrículo. O sangue não pode sair do átrio direito e para o átrio esquerdo e vice-versa. Não pode sair do ventrículo direito e para o ventrículo esquerdo e vice-versa. E nem sair do ventrículo e para o átrio. Fisiologicamente, a maneira correta, o sangue tem que chegar no átrio direito, descer para o ventrículo direito. Depois ele vai para o pulmão, volta ao átrio esquerdo. Do átrio esquerdo o sangue sai, vem ao ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo o sangue vai para o corpo e retorna ao átrio direito e assim o ciclo recomeça. Então observem que o sangue entre os átrios não misturam. O sangue entre os ventrículos também não se mistura. E isso é muito importante porque do lado esquerdo nós temos um sangue rico em oxigênio, pobre em gás carbônico. Já do lado direito das câmaras cardíacas, nós temos aí um sangue que é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, eu sempre disse a vocês que no nosso corpo as artérias estavam
em termos de cor, sendo mostradas em vermelho, porque eram sangues ricos em oxigênio, eram artérias que conduziam sangue rico em oxigênio e nutrientes, e a veia sempre estava representada em azul, porque eram veias que conduziam sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Porém, é interessante ressaltar que a exceção dos vasos sanguíneos está no sistema pulmonar. Por quê? Observem que a artéria pulmonar, que sai do ventrículo direito, conduz sangue pobre em oxigênio. Então, as únicas artérias que carregam sangue pobre em oxigênio são as pulmonares. O sangue vai aos pulmões, oxigena, perde o gás carbônico, e as veias pulmonares conduzem o sangue de volta ao coração, um sangue rico em oxigênio. Então, as únicas artérias que carregam sangue pobre em oxigênio são as pulmonares, e as únicas veias que carregam sangue rico em oxigênio são as pulmonares. Por isso temos duas circulações. A que vai para todo o corpo é diferente da que vai para o pulmão, porque o pulmão vai ser essa exceção à regra, sempre, tá? E aí, reforçando a informação, como eu disse que o lado esquerdo conduz sangue oxigenado e o lado direito sangue pobre em oxigênio, o sangue não pode misturar de uma câmara cardíaca para outra, tá? Então, vocês estão vendo que tem uma cruzinha aqui, né, no centro dessa caixinha, e essa cruzinha, ela é chamada de septo, tá? Então, os septos cardíacos fazem a separação das câmaras cardíacas. Então, septo separa uma câmara cardíaca da outra. Então, nós temos um septo na horizontal e dois septos na vertical. Primeiramente, o da horizontal, observem quem o septo está separando, e daí o nome fica fácil de entender. O septo que está na horizontal, ele separa átrio de ventrículo. Então, o septo da horizontal é chamado de septo atrioventricular. Na vertical, nós temos um septo aqui em cima, que separa átrio direito de átrio esquerdo, e por esse motivo é chamado de septo interatrial, porque está entre os átrios. E aqui embaixo, o septo interventricular, porque está entre os ventrículos, tá? Então aqui em cima tem o esqueminha de qual septo separa quem, tá? Porém, fica fácil de memorizar a partir do momento que a gente identifica quem eles estão separando. Separou átrio de ventrículo, septo atrioventricular. Separou átrio de átrio, septo interatrial. Separou ventrículo de ventrículo, septo interventricular. Bem, eu disse que o sangue não pode se misturar de um lugar para o outro e que os septos estão separando essas câmaras cardíacas. Mas, gente, quando eu estava explicando aqui em cima, eu disse que se o sangue chega no átrio direito, o sangue obrigatoriamente tem que ir ao ventrículo direito. E se o sangue chega ao átrio esquerdo, o caminho obrigatório dele é ao ventrículo esquerdo. Então, se tem o septo átrio ventricular, como é que o sangue sai do átrio e vem para o ventrículo? Ele consegue sair porque existem as chamadas valvas cardíacas. Não está escrito errado não, tá, gente? É valva mesmo. As pessoas têm costume de falar válvula, porque as valvas cardíacas são desses dois tipos aqui, ó. Ou elas têm 2 folhetos ou 3. Esses folhetos também podem ser chamados de cúspides ou válvulas. Por isso as pessoas têm costume de falar válvula cardíaca, mas o termo correto é valva, tá? Fulano tem doença de válvula cardíaca, tá? Então, as valvas cardíacas são 4 e elas podem ser com 2 folhetos cúspides ou válvulas ou 3 folhetos cúspides ou válvulas. E daí vem o nome. Quando a válvula ela tem 2 partes apenas, ela é chamada de bicúspide e só tem uma no coração, que também pode ser chamada de mitral. Então, mitral ou bicúspide é a mesma coisa. E por outro lado, quando ela tem esses 3 folhetos, essas 3 válvulas ou cúspides, que são, como eu disse, a mesma coisa, ela é chamada então de válvula tricúspide. Então, se tem 3 válvulas tricúspides, elas têm que ter nomes diferentes, porque se alguém vira e fala, eu tenho problema na válvula bicúspide, só existe uma, tudo bem, a gente vai saber onde é. Mas se a pessoa disser que tem problema na válvula tricúspide, a gente tem que entender em qual das 3, tá? Então, primeiramente, o que é uma válvula cardíaca? É um dispositivo que direciona o fluxo sanguíneo em um único sentido. Então, por exemplo, se tem uma válvula cardíaca entre átrio direito e ventrículo direito, ela direciona em um único sentido, do átrio para o ventrículo, e impede o refluxo de sangue ao ponto inicial.
Então, a válvula vai direcionar o sangue do átrio para o ventrículo e impedir que o sangue volte do ventrículo para o átrio. Para conseguir fazer isso, então, tá? Ela vai ficar abrindo e fechando. Então, ó, válvulas cardíacas, dispositivos que direcionam o fluxo sanguíneo em um único sentido e, portanto, ficam abrindo e fechando para impedir o retorno de sangue ao seu local de origem. O sangue saiu do átrio direito, desceu para o ventrículo esquerdo, a válvula direcionou. Agora ela vai fechar para impedir que o sangue volte do ventrículo para o átrio, porque lembrem que o coração fica batendo constantemente. Tum, 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 tum. A primeira batida é do átrio, dos dois átrios ao mesmo tempo, empurrando o sangue para os dois ventrículos. A segunda batida, mais forte, é a do ventrículo, que vai bombear o sangue para fora do coração. Então, eu costumo brincar assim: para que o coração relaxa? O coração relaxa para se encher de sangue, porque o coração contrai para bombear, ejetar o sangue. Então, o coração fica contraindo e relaxando constantemente. Relaxa para se encher de sangue, contrai para se esvaziar de sangue, bombear o sangue para fora do corpo. Então, eu disse que nós temos 4 válvulas cardíacas, sendo 3 tricúspides e uma bicúspide. E isso é importante agora entender que nós temos 4 válvulas, sendo 2 atrioventriculares e 2 semilunares. Por que ela se chama válvula atrioventricular? Exatamente porque ela está no septo atrioventricular. É ela que fica abrindo e fechando aqui para permitir que o sangue saia dos átrios e vá para os ventrículos. Então aqui, ó, eu fiz um outro esqueminha em que agora eu coloco essas bolinhas aqui, ó, que estão representando as válvulas cardíacas. Pessoal, pelo amor de Deus, quando vocês virem o coração de verdade, vocês vão ver que ele não é exatamente assim, tá? Isso é um esquema. Os vasos não estão saindo da lateral do coração, todos os vasos saem da região superior, tá? Chegam ou saem da região superior do coração, mas isso é um esquema para a gente compreender melhor, primeiro, o funcionamento, a visualização, depois a gente só identifica na parte do coração real, tá? Bem, então, existem 2 válvulas atrioventriculares, porque são aquelas que estão no septo atrioventricular, separando o átrio de ventrículo. Eu fiz um esqueminha aqui, ó. Lembra daqueles jornais mais famosos que nós temos? Diário da Tarde, Estado de Minas. Então, entre átrio direito e ventrículo direito, ou seja, do lado direito, a válvula é tricúspide. Diário da Tarde, D de direita, T de tricúspide. Diário da Tarde. Entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, Estado de Minas. Do lado esquerdo, a válvula é mitral. Lembrando que válvula mitral é a mesma coisa que bicúspide. Então eu anotei aqui, eu não sei se vou ajudar ou atrapalhar, mas a ideia é sempre ajudar, né? Então as válvulas atrioventriculares estão entre os átrios e ventrículos. São chamadas de bicúspide e tricúspide. Estado de Minas, lado esquerdo, válvula mitral ou bicúspide. Diário da Tarde, lado direito, válvula tricúspide. Aqui está escrito errado, perdão, gente. Eu vou corrigir porque senão fica ruim para vocês visualizarem. Tricúspide, perdão. Desculpa quebrar o raciocínio aí, tá? Bem, então, eu tentei colocar aqui de uma maneira esquemática para vocês entenderem. Então, quando alguém disser assim, eu tenho um problema na válvula mitral. Mitral, Estado de Minas. Você sabe que é a válvula que está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Quando a pessoa disser eu tenho um problema na válvula tricúspide, vocês vão dizer que é a válvula que está entre o átrio direito e o ventrículo direito. Rosária, mas você não tinha comentado que nós temos 3 válvulas tricúspides no nosso coração? Temos sim, mas é como se fosse o seguinte. A única válvula tricúspide que é chamada tricúspide é essa que está entre o átrio direito e o ventrículo direito. Porque as outras 2 válvulas são tricúspides, mas elas têm outro nome. As válvulas semilunares são aquelas que estão entre os ventrículos e as artérias. A gente viu lá em cima que saindo do ventrículo esquerdo tem artéria aorta e saindo do ventrículo direito tem artéria pulmonar. Então aqui vai ter uma válvula aórtica e aqui vai ter uma válvula pulmonar. Essas 2 válvulas são tricúspides, ou seja, são válvulas que têm 3 folhetos, mas elas não recebem o nome de válvulas tricúspides. A gente simplesmente vai chamar de válvula aórtica e válvula pulmonar. Então, entre átrio direito e ventrículo direito, diário da tarde, válvula tricúspide. Entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, Estado de Minas.
a válvula é bicúspide ou mitral. M de mitral, que é a mesma coisa que bicúspide. E aí, tudo bem. Vocês viram que essa é a válvula tricúspide e que se chama tricúspide. Agora, as duas válvulas que estão na saída dos ventrículos e entre as artérias, elas também têm 3 folhetos. São válvulas tricúspides, mas não recebem o nome de tricúspide. Então, saindo do ventrículo esquerdo, entre a artéria aorta e o ventrículo esquerdo, tem a válvula aórtica. Recebe o nome do vaso, tá? Válvula aórtica. Saindo do ventrículo direito e entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, tem uma válvula tricúspide, chamada de válvula pulmonar. Enfim, essas são as quatro válvulas cardíacas. E, portanto, quando alguém disser que tem problema na válvula tricúspide, vocês não precisam perguntar, porque a única válvula que vai ser chamada de tricúspide é a válvula que está entre o átrio direito e o ventrículo direito. Qualquer outro problema em válvula tricúspide, a pessoa vai dizer, eu tenho problema na válvula tricúspide aórtica, ou então simplesmente válvula aórtica. Ou então eu tenho problema na válvula pulmonar, que por sinal é uma válvula tricúspide, mas ela não tem esse nome, tá? Então fique claro que dizer que uma válvula é tricúspide significa que ela tem esses 3 folhetos, tá? Bem, agora vamos passar para uma parte que é o seguinte. Eu mencionei que as válvulas ficam abrindo e fechando para permitir o direcionamento do sangue e impedir o seu retorno ao ponto inicial. Assim como eu já mencionei que sístole é contração cardíaca. Então armazenem a seguinte informação. Sístole, contração. Diástole, relaxamento. Para que o coração relaxa? Já mencionei. Relaxamento cardíaco para o coração se encher de sangue. Para que o coração contrai? Sístole, para o coração bombear, que é a mesma coisa que ejetar o sangue para fora, tá, do coração. Então, a diástole, ou relaxamento, é para o coração receber o sangue de volta dentro dos átrios. E a sístole é a contração cardíaca para os ventrículos bombearem o sangue para fora do coração. Então, gente, é o seguinte, vamos tentar entender isso daqui, ó. Imagina que o coração está relaxando. O coração relaxa para os átrios receberem o sangue, mas o importante é que o sangue esteja dentro dos ventrículos, não dentro dos átrios. Os átrios são câmaras de passagem. O sangue é recebido dentro do átrio e passa para o ventrículo, para efetivamente o ventrículo bombear para fora do coração. Então vamos pensar na diástole, que é o relaxamento cardíaco. Como é que estaria a válvula atrioventricular durante a diástole ou relaxamento cardíaco? Ela tem que estar aberta para o sangue entrar no átrio e passar para o ventrículo. Então, na diástole, a válvula atrioventricular vai estar aberta para o sangue chegar no ventrículo. Aí, o coração vai contrair. Se o ventrículo contrair para bombear o sangue para dentro das artérias e a válvula atrioventricular estiver aberta, isso vai fazer com que o sangue retorne para dentro do átrio. E a válvula não pode deixar o sangue voltar para dentro do átrio, porque é perda de energia para o corpo, tá? Então, na diástole, que é o relaxamento cardíaco, essa válvula fica aberta para o sangue chegar no ventrículo. Na sístole, que é a contração dos ventrículos aí, a contração cardíaca, não só dos ventrículos, mas na sístole, que é a contração para efetivamente o sangue sair de dentro dos ventrículos aqui, a válvula atrioventricular vai se fechar para o sangue não retornar para dentro dos átrios. Então, na diástole, a válvula atrioventricular está aberta e na sístole ela está fechada. As outras válvulas, que são chamadas semilunares, estão exatamente o oposto. Observem. Enquanto a atrioventricular está aberta, a outra está fechada. Enquanto uma está fechada, a outra está aberta. Por quê? O fluxo do sangue é relaxamento cardíaco, diástole, o sangue chega no átrio, passa para o ventrículo. Então, na diástole, a válvula atrioventricular está aberta. Aí, o ventrículo vai contrair para bombear o sangue para fora. Essa válvula pulmonar e aórtica, que são as semilunares, elas têm que estar abertas. Porque se elas não estiverem abertas na hora da contração cardíaca, o sangue não sai de dentro dos ventrículos. Então, é por esse motivo que elas estão aqui de formas opostas, tá? Então, conforme a gente viu, na diástole, que é o relaxamento cardíaco aí, ó, vou botar assim para vocês enxergarem lá em cima o escritinho. Na diástole, a válvula atrioventricular está aberta
E a semilunar tem que estar fechada porque o sangue que estava dentro da artéria não pode voltar para dentro do ventrículo também. Então o sangue tem que entrar no átrio, passar para o ventrículo, e o sangue que está na artéria não pode voltar para dentro do ventrículo. Então a válvula atrioventricular aberta na diástole e semilunar fechada na diástole. Por outro lado, na hora que o coração vai contrair para bombear ou ejetar o sangue, o ventrículo tem que bombear o sangue para dentro das artérias, então as válvulas semilunares têm que estar abertas, abertas na sístole, que é a contração, enquanto que a atrioventricular tem que fechar para o sangue não voltar para dentro do átrio. Pessoal, é isso então. Isso é um resumo que, por um primeiro momento, pode parecer complexo, mas é um resumo básico a respeito do sistema cardiovascular. Eu vou mostrar também nos slides e aí a gente vai realizar o nosso estudo dirigido para ver quais são as dúvidas que vão surgindo, tá bom? Um abraço.